correção em atividades sobre o modernismo português, e assunto que está no livro de vocês na página 121 e 128. Então, nós temos aí um poema que é o Mar Português, ó mar salgado, quando do teu sal são lágrimas de Portugal, por ti cruzarmos. Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas foram por casar, para que fossem nosso, ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então vocês observam que esse poema, que é Mar Português, de Fernando Pessoa, ele está falando das navegações que as pessoas iam, como você sabe que teve um período das navegações, que teve várias descobertas, inclusive o Brasil, Estados Unidos e outros locais, mas só que esses navegadores, muitos iam e não retornavam mais, morriam no alto mar. Então, por isso que está falando das mortes, das pessoas que morrem. Mas aí depois eles terminam dizendo, tudo vale a pena, não é? Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. É como se alguém fazendo algo muito patriótico pela sua pátria, mesmo que morra, mas vale a pena morrer alguns, mas para fazer algumas descobertas. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, a frase tudo vale a pena quando a alma não é pequena remete a se o objetivo é a grandeza da pátria, não importa os sacrifícios impostos a todos. Então é essa a questão do patriotismo, porque esse poema de Fernando Pessoa, ele está exaltando Portugal, os seus navegantes que viajavam nos altos mares. Então isso é algo importante para eles. Então por isso que ele disse essa frase. A instrução, as questões 2 e 3 devem ser respondidas com base na leitura do poema abaixo do escritor português Fernando Pessoa. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver o universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo deste oiteiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, esconde o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu, tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Esse poema aí é de Alberto Caeiro, que é um heterônimo de Fernando Pessoa, e o nome aí do livro desse poema é O Guardador de Rebanhos e Outros Poemas. Então vamos ver. A partir da oposição entre o campo e a cidade estabelecida no texto, conclui-se que o eu lírico associa as noções de riqueza e tamanho à visão, em defesa da vida no campo. Então, quer dizer, a visão que se pode ver, porque no campo você tem uma visão bem mais abrangente, porque não tem as casas que podem fechar o horizonte. Então, por isso que ele diz aí que a riqueza e o tamanho a visão em defesa da vida no campo. Então, vamos ver a questão 3. Em termos estilos literários, a idealização do campo remota à característica do arcadismo
no qual o poeta pastor sintetiza os ideais de uma vida simples e equilibrada. O arcadismo é uma escola literária que ela aconteceu bem antes do modernismo, que é o que nós estamos trabalhando agora. Você já deve ter estudado isso ano passado, que tem o barroco, e depois do barroco vem o arcadismo, ainda no período Brasil Colônia, mas neste caso aqui está se falando de alguma coisa voltada para Portugal. Mas o arcadismo é isso, que os valores que a beleza e a vantagem da beleza, a felicidade se encontrava no campo, que a gente chamava bucolismo. Então, essa é uma característica do arcadismo. Leia o poema de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa. Que Ricardo Reis é outro heterônimo de Fernando Pessoa. Coroai-me de rosas, coroai-me em verdade de rosa, rosa que se apagam, em fronte apagar-se tão cedo. Coroai-me de rosa e de folhas breves, e basta. As múltiplas faces de Fernando Pessoa. Então, vocês viram aí que é o Fernando, é o heterônimo Ricardo Reis. O tema tratado do poema é a fugacidade do tempo, remetendo à ideia de brevidade da vida. É como se a vida passasse rápido. Então, por isso que ele diz, coroai-me de rosa, coroai-me em verdade de rosa, rosas que se apagam, em fronte a apagar-te tão cedo. Quer dizer que as rosas, a vida é como uma rosa, ela apaga cedo, ela vai embora. Considere os seguintes afirmações sobre os poemas de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. Aí nós temos aí, no poema em que vê Jesus no meio do fim da primavera, tive um sonho com uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. O eu lírico saúda Jesus na condição de menino travesso, mas obediente, que cuida das cabras do rebanho e convive carinhosamente com a Virgem Maria. No poema, cujos primeiros versos são: o meu olhar azul como o céu, é calmo como a água ao sol. É assim, azul e calmo, porque não interroga e nem se espanta. A expressão direta, muito ritmada, mas sem rimas nem métrica fixa, está a serviço da enunciação da natureza iminente e das sensações também diretas que ela desperta o poeta. E a pergunta é: considere as seguintes afirmações sobre o poeta, os poemas de Alberto Caeiro, o heterônimo de Fernando Pessoa. Então, a questão correta é essa aí, a questão 2, porque aí está falando, é uma poesia dele, de alguém que tem uma poesia bem filosófica, e falando daí das sensações também diretas que ela desperta no poeta. Então, aí a questão 2 apenas que está correta. A respeito de Fernando Pessoa, é incorreto afirmar. Aqui marca algo que não é correto. Então, não assimilou o passado eu lírico do seu povo, como refletiu em si as grandes inquietações humanas do começo do século, não só assimilou o passado lírico. E isso é uma característica de Fernando Pessoa. Os heterônimos são meios de conhecer a complexidade cósmica impossível para uma só pessoa. Então, isso aí também é correto. Ricardo Reis simboliza uma forma humanística de ver o mundo do espírito da antiguidade clássica, sim. Junto com Mário de Sá Carneiro, dirigem a publicação do segundo número de Orfeu. Orfeu é uma revista que foi essa revista que introduziu o modernismo
em Portugal. Letra E. A tabacaria de Alberto Caeiro mostra seu desejo de deixar o grande centro em busca da simplicidade do campo. Isso é totalmente diferente. Então, se vocês forem, essa tabacaria é o nome de uma poesia que tem lá no livro de vocês podem procurar, e ele não fala disso. Tabacaria, gente, é um local que vende tabaco. Tabaco é o fumo, o cigarro, essa coisa aí, porque às vezes vocês podem até achar essa palavra estranha, porque ela é para nossa cultura aqui, o povo usa o nome tabaco para outra coisa, como se fosse um palavrão. Mas, na verdade, é o nome de fumo, o fumo que faz o cigarro. Fulvestre, a literatura de mensagem de Fernando Pessoa, permite a identificação de certas linhas de força que guiam até certo ponto, singulariza o espírito do homem português, dando-lhe marca muito especial. Aí a resposta correta das alternativas a seguir, em qual se enquadraria melhor essa ideia? Recorrência de certos constantes culturais portugueses, como o messianismo. Quando fala da questão messianismo, do Messias, foi uma espécie de cultura messiânica, vem de Messias. Messias, não sei se você ouviu falar, que é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, o povo diz que Jesus Cristo vai voltar à Terra. Então, aí é uma questão do Messias. Só que neste período em Portugal tinha esse rei Dom Sebastião, que foi um rei que eles gostavam muito, e que ele desapareceu em uma guerra. E ele não voltou mais. Então, as pessoas ficaram sempre... Portugal estava em crise, e eles acreditavam que um dia o Messias, que era esse sebastianismo, queria retornar para salvar Portugal. Então, por isso, essa ideia do messianismo quer dizer como se fosse uma ligação a Jesus Cristo, como todos os cristãos esperam um dia a volta de Cristo. Aí também eles esperavam a volta de um milagreiro, que no caso seria o rei que tinha desaparecido, e como se ele tornasse um Messias, um Deus. Então é mais ou menos por aí. Essa é a questão mais de história, vocês podem estudar isso aí, porque são fatos históricos que acreditaram e que as pessoas continuaram acreditando nesse Messias. Isso aconteceu também no Brasil, numa determinada época lá no século XX, onde eu até falei sobre isso para vocês, que tinha um Beato Antônio, que enfrentou aquela guerra de Canudos, que ali também é chamado uma época de messianismo, que eles acreditavam também no Messias, no milagreiro que iria voltar para salvar a pátria, mais ou menos por esse caminho. Bom, gente, nossa aula terminou por aqui e tenham todos um bom dia.